Bom dia, meus amados irmãos. Eu quero saudar a Igreja Presbiteriana de Águas Belas com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é dia 5 de abril de 2020 e, em decorrência do coronavírus, ainda estamos impossibilitados de congregarmos no templo consagrado ao nosso Deus. No entanto, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E Ele tem nos dado a graça de nos reunirmos aqui nessa live e podermos cantar louvores ao seu santo nome, podermos abrir a sua palavra e nela sermos edificados, podemos ouvir a pregação da palavra de Deus. Então eu gostaria de, nesse momento, convidar você para iniciarmos esse culto ao nosso Deus de escola bíblica dominical, né? Que na verdade acontece antes da escola bíblica dominical, é o culto que nós geralmente trabalhamos alguns temas que vão introduzir a escola bíblica dominical. Mas eu gostaria de, nesse momento, convidar você para juntos orarmos ao nosso Deus, buscarmos a presença dEle, meus amados irmãos. Vamos orar nesse momento. Pai, nós queremos te dar graças, Senhor, por esse dia. A despeito, Senhor, de estarmos em quarentena, de precisarmos evitar sair de casa, estar caminhando pelas ruas, nós podemos nesse momento nos reunir nessa live, Senhor, nesse veículo de comunicação, Pai. E assim, meu Deus, como família do Senhor, como igreja do Senhor, nós podemos nos reunir, Pai, para cantar louvores ao Teu santo nome, para reconhecermos a glória do Senhor, a grandiosidade do Senhor, para tributarmos ao Senhor o nosso louvor, a nossa adoração, Pai. Portanto, meu Deus, que nesta manhã o Senhor visite cada família da nossa igreja, Pai. Ó Senhor Deus, nós queremos nesse momento te pedir, Pai, que da criança ao idoso da nossa igreja possa abrir os seus lábios nesse momento e te cantar louvores. Possa, meu Deus, estar com seus ouvidos atentos à leitura da Tua palavra, à ministração da Tua palavra, Pai. E que, meu Deus, o Senhor tome as nossas vidas em Tuas mãos, Pai. Que o Senhor abençoe a nossa igreja, Senhor. Fica conosco, Pai. Abençoa, Senhor, a nossa cidade. Abençoa, Senhor, o nosso estado. Abençoa o nosso país, Pai. Abençoa, Senhor, o mundo, Pai. É assim que nós te pedimos, Senhor. Vem sobre as nossas vidas nesta manhã, Senhor. É em Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos, vamos iniciar momento de louvor ao nosso Deus. Eu gostaria de convidar você para juntos nós entoarmos o hino Glória e Celebração, hino de número 52 do nosso inário, hino de número 52, por título Glória e Celebração. Esse hino, ele vai reconhecer a grandiosidade, a glória do nosso Redentor, do nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos louvá-lo. Pegue aí, por gentileza, na sua casa o seu inário, ou então abra o seu inário aí no aplicativo da Bíblia e procure o hino 52 e vamos entoá-lo ao nosso Deus. Glória e coroação. Louvemos todos.
Dai o nome de Jesus, arcanjos adorar, arcanjos adorar, ao Rei que se humilhou na cruz com glória, 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 com glória coroai. Ó escolhida geração de Deus eterno Pai, de Deus eterno Pai, ao grande autor da salvação, com glória, 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 com glória coroai. Reunidos todos com fervor, louvores entoai, louvores entoai, ao que da morte é vencedor, com glória, 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 com glória coroai. Ó raças, povos e nações, ao Rei divino Rai, ao Rei divino Rai, a quem quebrou os grilhões, com glória, 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 com glória coroai. Amém. Bendito seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que quebrou os poderosos grilhões, aquele que nos libertou do poder escravizador do pecado, aquele que nos comprou para si, povos que são descendentes de todas as raças, de todas as tribos, de todas as nações. Hoje, domingo, dia do Senhor, nós nos reunimos nessa live para reconhecer que o Senhor Jesus tem poder sobre o mundo, sobre a carne e sobre o diabo. E ele venceu esses três adversários para nós, para nos dar a vitória. E hoje nós podemos dizer com glória, nós reconhecemos a sua coroa. Nós não podemos coroar a Deus, mas nós podemos reconhecer que o Santo de Israel é coroado de eternidade a eternidade. Bendito seja Deus, meus irmãos. Eu gostaria de, nesse momento, convidá-lo para nós fazermos a leitura da Bíblia no Salmo 146. Por gentileza, abra sua Bíblia, por favor, no Salmo 146. E nós iremos aprender ali com o salmista a respeito da realidade humana. Mas nós iremos aprender ali também a respeito da realidade divina.
Então, o Salmo 146 vai falar sobre a fraqueza humana e a fidelidade divina. Eu convido você nesta manhã para juntos fazermos essa leitura. Você é em casa, abra sua Bíblia, por gentileza, ou ligue sua Bíblia e vamos ler o Salmo 146. Assim diz a palavra do nosso Deus, meus irmãos. Aleluia! Louva, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito, e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia, perecem todos os seus desígnios. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que nele há, e mantém para sempre a sua fidelidade. Aleluia! Que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, o teu Deus, ó Igreja Presbiteriana de Águas Belas, reina de geração em geração. Aleluia! Irmãos, como é doce ouvir logo pela manhã a respeito da fidelidade do nosso Deus. Nesse momento eu gostaria de convidar você a nos colocarmos diante de Deus em oração. Diferente de Deus, nós somos infiéis, mas Deus é fiel. E a sua palavra diz que quando nós lançamos sobre Ele as nossas iniquidades, quando nós confessamos e nós as deixamos, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Então, confiantes nessa fidelidade divina, vamos orar ao nosso Deus pedindo a Ele perdão pelos nossos pecados. Feche seus olhos aí, mas abra seu coração diante de Deus. Vamos falar com Ele. Pai, em primeiro lugar, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor, lida neste momento, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é fiel para com os justos e o Senhor não permite que eles venham passar fome, mas o Senhor dá o pão. Muito obrigado, meu Deus, porque para com o justo o Senhor levanta quando ele está no abatimento, Pai. O Senhor traz ânimo, o Senhor traz felicidade, o Senhor traz alegria, Senhor. Muito obrigado, Pai. Senhor, nesse momento, nós queremos colocar diante do Senhor, Pai, os nossos pecados, Deus. Pai, tenha misericórdia de nós, Senhor. Tenha misericórdia de nós, Pai, porque nós somos diferentes, meu Deus, do Senhor, Pai. Nós pecamos, Deus. Nós transgredimos a Tua lei. Nós erramos de maneira acidental. Mas é verdade também, Pai, que às vezes nós erramos de maneira, Senhor, maquinada. Nós planejamos, Senhor. Tem misericórdia de nós, Pai. Purifica, Senhor, nesse momento o nosso coração, Pai. Purifica os nossos lábios, meu Deus. Purifica os nossos ouvidos, Pai. Purifica os nossos lábios para que possamos cantar louvores ao Teu santo nome de maneira limpa, pura, santa, Senhor. E purifica os nossos ouvidos, meu Deus, para que possamos ouvir a Tua palavra, Senhor, sendo cantada e sendo pregada, Pai. E assim o nosso coração ser edificado na Tua santa palavra, Deus. Dá-nos a graça, Pai, de nesta manhã, Senhor, sermos abençoados pelo Teu Santo Espírito, Pai. É em nome do Senhor Jesus Cristo que nós oramos. Amém e amém.
Irmãos, uma vez que nós louvamos ao nosso Deus declarando a glória dele, uma vez que nós lemos a palavra do nosso Deus e ela trouxe acalento ao nosso coração, eu gostaria de nesse momento convidar a igreja para juntos ainda entoarmos o hino de número 254, hino que tem por nome Sossegai. Nós podemos, irmãos, sossegar em meio a essa quarentena, em meio a todos esses problemas de saúde, de questão econômica. Nós podemos sossegar, irmãos. Vamos louvar ao nosso Deus o hino de nome Sossegai, de número 254 do nosso inário. Abra por gentileza aí e vamos louvar ao nosso Deus. Se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não sei se navegamos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos, já precisa submergir. As ondas sejam encapelado o mar, a ira dos homens, um gênio do mal, das águas não podem naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar, pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sossegai, mestre, tão grande tristeza me quer hoje consumir. A dor que perturba minha alma, te imploro, vem me acudir. De onde está que me cobre, quer me enviar. Não tardes, bom mestre, estou quase a perecer. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, sejam encapelado o mar, a ira dos homens, o gênio do mal, as ondas não podem naufragar, e leva o Senhor, Rei do céu e mar, pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sossegai. Vejo o céu e mar, o meu coração goza calma e pode afindar. Firme ao teu lado, ó mestre, dono da terra e céu, eu hei de chegar bem seguro ao puro destino meu. As ondas
Amém, meus irmãos. Louvado seja Deus que em meio ao mar revolto, as ondas estão batendo no nosso barco, nós temos um Senhor que está navegando conosco no barco. E porque Ele está conosco, nós não iremos afundar, porque Ele garante a nossa segurança, Ele garante a nossa chegada na Canaã celestial. Que nós possamos realmente descansar, sossegar em Cristo Jesus nesta manhã, neste início de semana, que essa mensagem possa ecoar no seu coração por toda a semana, trazendo sossego, trazendo acalento, trazendo paz ao seu coração. Eu gostaria de, nesse momento, convidar você a reconhecer a grandiosidade de Deus. Tem um cântico que eu gostaria de compartilhar com os amados irmãos, que chama-se Acima de Tudo, de um ministério chamado Toque no Altar. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos, você que sabe cantar, louve aí a Deus na sua casa. Acima de tudo, acima de todos, está o Senhor entronizado. Se nós estivéssemos no templo, nesse momento seria o nosso momento ofertório, mas nós estamos impossibilitados de ir ao templo, à casa do Senhor. Mas nós temos, irmãos, a nossa igreja disponibiliza de uma conta bancária, certo? Para você estar ali depositando o seu dízimo e a sua oferta. E nós queremos pedir que os irmãos que estiverem depositando o seu dízimo e a sua oferta, por gentileza, mande para o nosso tesoureiro. O nosso tesoureiro está lá no grupo do nosso WhatsApp da nossa igreja, tá certo? O tesoureiro da nossa igreja é o nosso presbítero Clebson. Então você pode mandar diretamente para ele o comprovante, tá certo? Para que ele possa visualizar junto ao banco e ali já fazer o registro do seu dízimo e da sua oferta. Afinal de contas, nós continuamos com diversas demandas na nossa igreja. Então, nós incentivamos você, meu amado irmão, a continuar dizimando e ofertando. Mas, nesse momento, eu gostaria que você pudesse louvar a Deus, dizendo que acima de tudo, acima de todos, está o Senhor entronizado. Vamos louvar a Deus? Tu estás acima de tudo, Senhor. Tu estás entronizado acima de todos, Deus. Senhor, é por isso que eu me prostro aos teus pés. Porque eu sei que quando eu me prostro, o Senhor se levanta em meu favor. Amém. Glórias ao teu nome, Senhor. Aleluia. Acima de todos, acima de tudo, está o Senhor entronizado. Os anjos e os homens, os céus e a terra, montanhas e mares declaram quem tu és. Tu és Senhor e Rei, governas sobre o universo, justo e fiel. Vês
Santo Deus. Mulheres, declarem. Acima de tudo, acima de tudo, está o Senhor entronizado. Os anjos e os homens, os céus e a terra, montanhas e mares declaram quem tu és. Tu és Senhor e Rei, governas sobre o universo, justo e fiel, vestido de glória e poder, coroado estás, pra sempre reinarás, prostrados aos teus pés, erguemos o teu santo nome em adoração, nos entregamos a ti, toma o teu lugar e habita entre nós. Diga ao Santo Deus, ó Santo Deus, ó Santo Deus, declare comigo, ó Santo Deus, ó Santo Deus, deixe seu lugar de adoração, declare, ó Santo Deus, Santo Deus, ó Santo Deus, é santo, só o Senhor é santo, ó Santo Deus, Santo, Santo, Tu és santo, Senhor. Tu és santo, Senhor. Amém, irmãos. O Senhor é santo. Louvamos e bendizemos o nome dele, porque ele está acima de tudo, acima de todos. Ele está acima desse coronavírus. Por mais que nós olhemos para essa pandemia e digamos assim, o Ministério da Saúde está trabalhando, se esforçando, e a gente não consegue ver uma vacina, a gente não consegue ver uma cura imediata para esse vírus, uma erradicação, melhor dizendo, desse vírus. Mas eu quero dizer que Deus está acima desse vírus. Deus não perdeu o controle, meu querido irmão. Deus continua reinando. E nós podemos, à luz desse cântico, reconhecermos o domínio do nosso Deus. Eu quero falar para os irmãos, em especial da nossa igreja. Meu querido, minha querida, continue crendo em Deus.
continue crendo na ação poderosa de Deus nos nossos dias. Nós iremos nesse momento passar agora para a meditação da palavra de Deus. E eu gostaria de convidá-lo para abrir sua Bíblia no livro do profeta Isaías, no capítulo 1. Isaías capítulo 1. Enquanto você abre a sua Bíblia, em Isaías capítulo 1, eu gostaria de mandar aqui um grande abraço para os irmãos da nossa igreja que estão nesse momento na nossa live, mas mandar também um abraço para aqueles amigos e amigas, irmãos e irmãs que estão na nossa live também, que congregam em outras igrejas. Que Deus esteja abençoando a sua vida, meu querido, minha querida. Em especial, gostaria de mandar um abraço para o pastor Jadson, para o nosso amigo, irmão, seminarista Daniel. Um abraço para a nossa irmã Ana Isabel, Aninha. Deus te abençoe, minha irmã. Deus abençoe Fabiano. Abençoe toda a sua família, minha querida. Que Deus abençoe a vida da nossa irmã Valcira, nossa irmã Adelma. Grande abraço, minha irmã. Tá certo? Grande abraço para nosso irmão Marcelo. Deus te abençoe, meu irmão. Abençoe toda a sua família. Um abraço para Madalena. Oi, Madá. Deus te abençoe, minha irmã. Abra sua Bíblia, meu irmão, por gentileza. Em Isaías capítulo 1. Um abraço para Fabiano aí. Fabiano também entrou. Deus te abençoe, meu irmão. Um abraço para Eliette, para Ana Glória. Ana Glória, a gente continua em oração, minha irmã. Diácono Antônio Rufino, Deus abençoe. Dá um abraço aí na irmã Ru, tá certo? Que Deus esteja restabelecendo por completo a saúde dela. Um abraço também muito especial para nossa irmã Edjane, está lá em Garanhuns. Foi daqui muito tempo da nossa igreja, da Igreja Presbiteriana de Águas Belas, e está há um bom tempo também já em Garanhuns, frequentando a 4ª igreja. Um abraço, minha irmã. Um abraço aí para Késia, para Miriam. Um abraço aí para Toninho. Eu não sei se ele já voltou, ele esteve aqui em casa esses dias. Deus esteja abençoando toda a sua família. Mas, irmãos, vamos nesse momento meditar na palavra de Deus. Isaías capítulo 1. Diz assim a palavra do Senhor, a partir do verso 1, tá certo? Visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá. Ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento o dono da sua manjedoura. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Porque haveis de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia. Toda a cabeça está doente e todo o corpo enfermo. Desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo.
A vossa terra está assolada, as vossas cidades consumidas pelo fogo. A vossa lavoura os estranhos devoram em vossa presença, e a terra se acha devastada como numa subversão de estranhos. A filha de Sião é deixada como choça na vinha, como palhoça no pepinal, como cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado alguns sobreviventes, já nos teríamos tornado como Sodoma e semelhante a Gomorra. Irmãos, vamos nesse momento orar ao nosso Deus, pedindo que Ele venha ao nosso encontro e fale aos nossos corações. Pai, nós te damos graças pela porção lida, Senhor, da Tua Palavra, Pai. Pedimos que o Senhor fale poderosamente aos nossos corações nesta manhã, Pai. Visita-nos, Senhor, transforma-nos, Pai, de acordo com a Tua santa vontade e embasado na Tua Palavra, Pai. É em nome do Senhor Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Amados irmãos, nós temos em mãos a profecia que Deus deu a Isaías. O profeta Isaías é conhecido como profeta messiânico, porque, na verdade, nós podemos perceber que Isaías ele vai falar em 3 assuntos, podemos dizer assim, podemos resumir. Ele vai falar sobre Deus, ele vai falar sobre o povo de Deus que está em pecado contra Deus, e em terceiro lugar, Isaías vai falar sobre a restauração desse povo que se arrepende. Então, Isaías fala sobre Deus, fala sobre o pecado do povo de Deus e fala sobre o arrependimento que Deus traz a esse povo para a sua restauração. Então, nós podemos ver que todo o arcabouço do livro de Isaías tem como objetivo apontar para uma restauração final do povo de Deus. Ora, se o povo de Israel peregrinou no deserto em busca da terra prometida, eu e você, Igreja Presbiteriana de Águas Belas, Igreja Cristã Contemporânea, estamos caminhando para o novo céu e a nova terra, onde o reino de Deus será instaurado, estabelecido plenamente. E nós, povo do Senhor, iremos desfrutar desse reino. Mas, irmãos, é interessante que o nome de Isaías significa exatamente essa mensagem. Significa que o Senhor salva, ou o Senhor é salvação. Entende? Então, perceba que o nosso Deus chega diante de Isaías e dá a ele uma visão a respeito do povo de Deus, a visão a respeito da família da aliança. Mas, irmãos, é interessante que a radiografia, o diagnóstico que Deus faz a respeito de seus filhos não é um diagnóstico muito bom, não é uma realidade saudável. Mas, irmãos, bendito seja Deus, que Ele traz à tona o pecado de seu povo, por meio da fala do profeta Isaías, para que o povo volte-se novamente para Deus. Então, meus irmãos, eu gostaria de, nesse início de meditação, propormos para nós meditarmos sobre Deus, o justo juiz. Nosso Deus é justo, meu irmão.
E a característica do justo é de não ser achado nele nenhum tipo de falsidade, nenhum tipo de desconfiança, nenhum tipo de desonestidade. Nosso Deus é exatamente assim. Não há desonestidade nele, não há injustiça nele, não há nenhum engano nele. E por não existir nenhuma dessas características, o Senhor é muito claro para com o povo que está agindo de maneira diferente do caráter de Deus. Veja que Isaías recebeu essa revelação de Deus no ano aproximado de 685 ou 650 antes de Cristo. Portanto, nós temos, irmãos, aqui um lapso temporal de aproximadamente 2.700 anos de quando Isaías profetizou para hoje, dia 5 de abril de 2020. No entanto, meus irmãos, a notícia, o diagnóstico que Isaías faz do povo de Deus há 2.700 anos atrás e o diagnóstico que nós temos hoje, parece que não é muito diferente. E eu não consigo perceber outra explicação para o que nós estamos vivenciando hoje no nosso país, no nosso continente, no mundo, a não ser Deus exercendo a sua justiça a fim de nos chamar para perto dele, exercendo a sua justiça para nos aproximar novamente dele. E nos aproximar como? Em espírito e em verdade. Não nos aproximar apenas do corpo, com o corpo, mas aproximar a nossa mente, o nosso coração, as nossas ações. Então nós chegamos diante do texto, irmãos, e vemos que Deus é justo. Perceba que nós vemos o verso de número 1. O profeta Isaías ele vai situar o momento em que ele está vivendo. E ele diz que o tempo que ele está vivendo é um tempo em que os reis não são tão tementes assim a Deus. Eles têm lapsos de fidelidade a Deus, mas eles também têm lapsos de infidelidade a Deus. E ele diz, olha, eu estou profetizando nos dias de Uzias, de Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá. Todos esses homens tiveram complicações para com Deus, tiveram deslizes para com Deus, tiveram problemas quanto ao culto a Deus, tiveram problemas como conduzir o povo a Deus. Irmãos, nós vemos no verso de número 2, o Deus que é justo, falando por meio dessa profecia. E parece-nos que Deus, ele não achando ninguém digno de ser testemunha dessa conversa, ele chama quem para testemunhar sua conversa para com o povo pecaminoso. Ele diz, ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra. Ele chama a obra da sua criação, os céus e a terra, para serem testemunhas dessa queixa que ele faz contra o seu povo. E veja como ele vai fazer essa queixa. Ele diz assim, céu e terra. Vocês podem testemunhar, vocês podem perceber que eu criei filhos e eu os abençoei. A ideia aqui da palavra engrandeci é essa. Eu os abençoei.
eu os dirigi, eu sempre providenciei o que eles sempre precisaram. Eu fui presente na vida deles. Eu não apenas os criei, mas eu mantenho eles. Mas veja o verso de número 2, o final. Mas eles estão revoltados contra mim. E o Senhor Deus continua falando. E ele diz assim: céu e terra, entendam que o boi conhece o seu dono. O jumento, o dono da sua manjedoura. Mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não me conhece. O meu povo não me entende. Irmãos, Deus chega diante da obra da criação e diz assim: eu criei o homem e a mulher. Eles pecaram. Precipitou toda a raça humana ao inferno. Eu enviei o Senhor Jesus Cristo, ou o meu Filho amado, Jesus Cristo. Tenho colocado dia após dia essa mensagem no coração desse povo. Cuidei deles no deserto, cuidei deles no Egito, cuidei deles no deserto. Dei a eles profetas, dei a eles reis, a fim de apontar para o sacrifício maior do meu Filho amado Jesus Cristo. Eu, na verdade, sacrifiquei o meu filho antes da fundação do mundo. Esse povo tem sido ensinado a respeito dessa mensagem. Eles não são um povo sem Deus. Eles não são filhos órfãos. Eu cuido deles, eu os amo, mas eles não me conhecem. Veja, um boi, um animal irracional, conhece o seu dono. Um jumento conhece aquele que dá uma estalagem para que ele durma. Veja a linguagem, meus irmãos, que Deus está usando para com o povo de Israel, para conosco, a nova Israel do Senhor. O meu povo não me conhece. Aí o nosso Deus, ele usa uma linguagem agora fúnebre. Esse ai aqui é uma palavra fúnebre, irmãos. Ai, verso de número 4, ai desta nação pecaminosa. Geralmente essa expressão aqui, ai, era usada para um lamento, num contexto de morte. E ele diz, ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram o Santo de Israel, voltaram para trás. Irmãos, veja como o profeta Isaías, há 2.700 anos aproximadamente, mostra o estado do povo de Deus. Mostra que a nação, ela não temia mais a Deus. A família da aliança voltou as costas para Deus, dizendo assim, não, os ídolos são melhores do que o Senhor. Os banquetes dos holocaustos prestados aos falsos deuses é melhor do que comer à tua mesa.
ó Senhor. É isso que o povo de Israel está fazendo, irmãos. A família que Deus comprou para ele, separou para ele, virou as costas para ele. Mas veja como é interessante que o profeta Isaías ele vai dizer que blasfemaram do Santo de Israel. Não reconheceram, irmãos, o cuidado paternal de Deus, o cuidado pactual de Deus com o seu povo. Eles se esqueceram. Mas veja, nos parece que Isaías vai ser redundante aqui. Voltaram para trás. Ele não está sendo redundante. Ele está querendo dar ênfase no coração pervertido do povo de Deus. Eles voltam mesmo e continuam voltando. Eles não querem se voltar para Deus, mas eles querem retroceder para o Egito. Eles querem retroceder ao pecado. Eles querem se constituir inimigos de Deus mesmo, de forma deliberada. Mas veja, irmãos, como Isaías continua nos ensinando. Ele diz, verso de número 5, porque haveis de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia. A ideia aqui é, vocês estão cauterizados, a mente de vocês está doente, está rígida, de maneira que os castigos que eu dou a vocês não acordam vocês e chamam vocês à responsabilidade de viver segundo a minha vontade. Não adianta eu castigar vocês. Vocês parecem que gostam ainda mais, porque vocês não mudam. Veja, irmãos, é o justo juiz falando isso amorosamente ao seu povo. Sabe por que eu digo que é amorosamente? Porque toda profecia, todo oráculo de juízo, ele em si carrega um oráculo de salvação, um ensino de salvação. Sabe por quê? Porque se Deus não quisesse o meu retorno a uma vida santa, o retorno da igreja a um relacionamento santo com Deus, ele não falava nada, ele apenas se calava. E sabe o que aconteceria? No último dia, nós receberíamos o juízo de Deus e não as bênçãos de Deus, o galardão de Deus. Entende? Então, dentro do oráculo de juízo, há também o aspecto do oráculo de salvação. E é interessante que o profeta está dizendo, Israel, o povo amado de Deus, voltou. Não querem saber de mim. E ele diz, eles voltaram ao pecado e amam tanto o pecado que eu posso dar a ele qualquer tipo de castigo. Mas eles estão cauterizados. Mas é interessante, irmãos, que Isaías vai dizer ainda no verso de número 5, toda a cabeça está doente e todo o corpo enfermo. Irmãos, a ideia aqui é de que o homem foi totalmente cauterizado. Você lembra da depravação total? Veja, esse homem ele é totalmente depravado. Israel está totalmente depravada. Entende? Eles não conseguem perceber que Deus é quem os santifica, que Deus é quem os salva. Eles dizem, não, eu sou depravado, eu vou viver na minha depravação e eu vou seguir os falsos ídolos,
e eu não quero saber de Deus. É isso que esse povo aqui fez. Deus está dizendo: povo meu, povo da aliança, povo de Israel, povo a quem eu fiz o pacto de amá-los, de conduzi-los e de levá-los à minha casa. Voltem-se para mim. Abandonem essa mente cauterizada. Mas veja, irmãos, como o profeta Isaías ele continua nos mostrando que existe uma decadência nessa sociedade. Ele diz no verso 6: desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. Você percebe o quadro que o profeta está tentando mostrar para nós do nosso distanciamento de Deus? Ele está dizendo assim, irmãos, que o povo de Israel, a igreja do Senhor, se desviou da vontade de Deus e enfermou, adoeceu. E essa doença, irmãos, é para a morte, se Deus não tiver piedade de nós. É interessante que ele vai dizer assim, olha, do pé à cabeça não há nada sã. As feridas, elas só pioram. Não há um tratamento, não há uma correção. Vocês não querem melhorar. Mas veja, ele continua mostrando não apenas o estado de depravação total do homem, o desvio que o homem fez de Deus. O profeta vai mostrar agora como a terra, a região deles, estava sendo contaminada pelo pecado deles. Veja como é interessante o verso de número 7. A vossa terra está assolada, as vossas cidades consumidas pelo fogo, a vossa lavoura os estrangeiros devoram em vossa presença. E a terra se acha devastada como numa subversão de estranhos. Perceba que o juízo de Deus aqui sobre esse povo está vindo também sobre a terra, por causa do pecado deles. Ele vai dizer que veio a assolação à região onde o povo de Judá e Jerusalém morava. Nós vamos ver, meus irmãos, que o profeta Isaías vai mostrar que Deus traz juízo sobre o seu povo e parece-nos que é com requintes de crueldade. Ele vai dizer no verso de número 7 que a vossa lavoura os estranhos devoram. E devoram onde? Na presença de seu povo. Você consegue perceber que há como se fosse um duplo julgamento aqui, um requinte de crueldade aqui? Mas, irmãos, veja como é interessante. O texto vai nos informar, no verso de número 8, que a filha de Sião é deixada como choça na vinha, como palhoça no pepinal, como cidade sitiada. Ele mostra ainda mais
juízo sobre a nação de Judá e de Jerusalém. Por quê? Porque o povo se esqueceu de Deus. O animal, o boi conhecia o seu dono. O jumento conhecia aquele que lhe dava a manjedoura. Mas o povo de Israel não conhecia Deus. E veja como o profeta agora vai finalizar essa parte desse texto. Ele não vai finalizar a profecia, mas ele vai finalizar a parte desse texto. E ele vai dizer assim: se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado alguns sobreviventes, já nos teríamos nos tornado como Sodoma e Gomorra. Irmãos, em meio a essa nação pecaminosa, Judá e Jerusalém, em meio ao mundo que nós estamos vivendo hoje, Deus sempre deixa alguns sobreviventes fiéis. E na Igreja Presbiteriana de Águas Belas tem. Louvado seja Deus. Nós somos os sobreviventes fiéis que Deus irá nos chamar sempre ao arrependimento, sempre a uma nova vida. E é interessante, meus amados irmãos, que do verso de número 10 ao verso de número 17, o povo queria se voltar para Deus com cultos falsos, com um culto que era prestado apenas com o seu exterior e não com o interior. Mas veja como é interessante, meus amados irmãos, o verso de número 18 e o verso de número 20, do verso de número 18 ao verso de número 20. Deus vai chamar esse povo fiel dele e diz assim, atente para o texto sagrado, verso 18 ao 20. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Irmãos, nós podemos perceber aqui que o nosso Deus está chamando o povo de Judá e de Jerusalém, a família pactual de Deus, está chamando a mim e a você a nos arrependermos dos nossos pecados e nos voltarmos para Ele com seriedade, com compromisso, com devoção. E a partir daí, comeremos o melhor dessa terra e viveremos os nossos dias, mesmo em momentos de pandemia, recebendo o pão do céu, recebendo as bênçãos de Deus que vem diretamente do Pai das luzes para nós, para nossas mãos. Portanto, meus amados irmãos, Deus é esse justo juiz que julga o seu povo, que chama o seu povo para o julgamento, mas que aos que se arrependem, Ele promete restauração. Que você possa nessa manhã
se apegar a esse justo juiz e pedir a Ele clemência, pedir a Ele misericórdia sobre a nossa nação, sobre o mundo. Estamos vivendo esses dias de coronavírus, em que nós percebemos que muitas pessoas estão se voltando para Deus, ouvindo o chamado de Deus, mas existem pessoas ainda duras, cauterizadas. Que Deus possa quebrar, meu irmão, o meu e o seu coração, e nós nos voltarmos para Ele, que é um justo juiz, que é um juiz misericordioso, que é um juiz bondoso, meu irmão. Que Deus, pois, aplique a sua palavra no meu e no seu coração. Eu gostaria de, nesse momento, estar chamando você, mais uma vez, para meditar na música que nós cantamos no momento de louvor. Acima de tudo, de tudo, acima de todos, está o Senhor entronizado. Vamos ouvir novamente esse cântico? Tu estás acima de tudo, Senhor. Tu estás entronizado acima de todos, Deus. Senhor, é por isso que eu me prostro aos teus pés, porque eu sei que quando eu me prostro, o Senhor se levanta em meu favor. Glórias ao teu nome, Senhor. Aleluia. Acima de todos, acima de tudo, está o Senhor entronizado. Os anjos e os homens, os céus e a terra, montanhas e mares declaram quem tu és. Tu és Senhor e Rei, governas sobre o universo, justo e fiel, vestido de glória e poder, coroado estás, para sempre reinarás, prostrados aos teus pés, erguemos o teu santo nome em adoração. Nos entregamos a ti, toma o teu lugar e habita entre nós, ó Santo Deus. Mulheres, declarem. Acima de todos, acima de tudo, está o Senhor entronizado. Os anjos e os homens, os céus e a terra, montanhas e mares declaram quem tu és. Nós, Senhor e Rei, declaramos: tu és Senhor.
habita entre nós. Diga ao Santo Deus, ó Santo Deus, ó Santo Deus, Santo Deus, Santo Deus, ó Santo Deus, ó Santo Deus, deixe esse lugar de adoração, declare, ó Santo Deus, ó Santo Deus, Ele é santo, Salvador é santo, ó Santo Deus, Santo, Santo, Tu és santo, Senhor. bendito seja o nome do nosso Deus, meus irmãos. Você possa receber a palavra do nosso Deus nessa manhã e meditar nela, que Ele é um justo juiz, que Ele chama o seu povo ao arrependimento para receber a restauração. Gostaria de, nesse momento, estar finalizando a nossa live, o nosso culto ao nosso Deus, cumprimentando e mandando um abraço para os nossos amigos e irmãos que entraram aqui na nossa live. Pastor Jadson, Deus abençoe, meu irmão. Daniel, Deus te abençoe. Aninha, que Deus te dê um dia abençoado, tá certo? Outros irmãos que eu já mandei também abraço, mas a nossa irmã Jânia, Deus abençoe, minha irmã. Que Deus seja com você, tá certo? Em breve, irmãos, Deus restaurará a nossa sorte e nós estaremos de volta congregando. Estamos com saudade da igreja, dos irmãos. Que Deus os abençoe e quero aqui desde já dizer que estou à disposição dos irmãos, tá certo? Essa semana nós estivemos entrando em contato com alguns, mas outros, infelizmente, eu não tenho contato, não tenho número de telefone, não tenho Facebook, mas nós estamos à disposição, meus irmãos. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus derrame graça sobre a sua vida, tá certo? E fiquem na paz do Senhor. Eu quero, nesse momento, finalizar orando ao nosso Deus. Vamos orar? Feche seus olhos diante de Deus, mas abra seu coração nesse momento e vamos orar. Pai bendito, nós somos gratos a Ti, Senhor, por esse culto, Pai, que podemos prestar nesta manhã. Clamamos que o Teu Santo Espírito possa santificá-lo, para que o Senhor possa aceitá-lo, Pai. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, esse culto parte de corações gratos, de corações, meu Deus, que foram transformados por Ti, Pai. Por isso, Deus, nós Te pedimos, aceita o nosso louvor, a nossa adoração. Muito obrigado por ter falado aos nossos corações. Aceita, Senhor, os nossos dízimos e as nossas ofertas. Aceita toda a nossa vida, Pai, no Teu altar, Deus. É em nome do Senhor Jesus Cristo que nós oramos. Amém e amém. Irmãos, só lembrando, hoje à noite, às 19h30, teremos a transmissão do nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Portanto, você que é membro da Igreja Presbiteriana de Águas Belas, não perca. Não coloque sua televisão em outro canal, não fique fazendo outra coisa. É 7h30, é o horário do nosso culto, é dia do Senhor. Então organize as coisas que você precisa organizar aí anteriormente, para que na hora do culto você
esteja conosco aqui, tá certo? E compartilhe também o nosso link para que familiares possam estar sendo edificados pela palavra do nosso Deus, irmãos. Nós estamos vivendo dias não apenas de quarentena, mas dias em que as pessoas estão de quarentena e ficando deprimidas e depressivas. Então, o que é que pode sarar o coração dessas pessoas? Apenas a palavra de Deus, apenas Cristo Jesus sendo anunciado a essas pessoas. Então, dê o privilégio a essas pessoas de serem edificadas pela palavra de Deus por meio dessa live, por meio do compartilhamento desse link, tá certo? Que Deus abençoe a sua vida, que você possa ter um dia abençoado, que você possa usufruí-lo para o louvor da glória de Deus. E outra coisa, aproveite esses dias de quarentena para afinar os seus relacionamentos, esposo para com esposa, filho para com o pai, pai para com o filho. Vamos, meus irmãos, estar nos apegando, certo? São dias em que a gente precisa aprender a valorizar nossa família, nossa igreja e orar pelo bem da nossa nação. Que Deus abençoe, que a maravilhosa graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e poderoso Pai, seja com você, meu irmão, espalhado em toda a face da terra, hoje e sempre. Amém. Tchau, tchau.